esposa, a Raíssa. Eu costumo dizer que ela me ocupa, porque tudo o que eu preciso eu encontro nela. Deus te abençoe, meu bem. Te amo muito. Deus também abençoe o meu irmão Emerson. Deus continue te usando com essa graça e com essa unção que Deus te confiou para ser bênção para uma nação, para um povo, juntamente ali com a sua futura esposa. Êxodo, capítulo 1 e verso de número 7. Amém? Que vai dizer assim: os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornando-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Verso 8: levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderosos do que nós. Vinde e tomemos sábias medidas, a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para deixar o nosso país assolado, destruído ou arruinado. Sendo assim, puseram a Israel impedores de obras para tornar-lhe dura a vida, com os trabalhos que exigia. Foi assim que construíram para o faraó a cidade de armazém de Pitom de Ramsés. Verso 12: contudo, quanto mais os oprimia, tanto mais gerava filhos e se multiplicavam. E os egípcios se preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Só até aqui. Eu quero pedir ao nosso pastor por mim. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estamos aqui diante da tua presença. Eis aqui o teu filho, Senhor, a qual é um instrumento usado em tuas mãos. Eu peço nesta noite que toda palavra que sair da boca dele venha ser direcionada pelo teu Espírito, que ele possa falar livremente do teu amor, Senhor, e que toda ansiedade, preocupação caia por terra e que teu nome venha ser glorificado. Porque eu creio que este jovem, ele é, Senhor, um vaso usado nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, fale conosco através do teu servo, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, todos nós somos conhecedores do profeta chamado Moisés, um líder a qual o Senhor levantou para libertar, para cumprir uma promessa que ele fez na pessoa de Abraão, em Gênesis de número 15. O Senhor vai dizer para Abraão que o povo, a descendência dele, sofreria 430 anos, mas que o Senhor libertaria a descendência dele. E vemos que esse profeta, a qual conhecemos, a qual Deus usou de forma extraordinária, de forma poderosa. Vocês sabem da forma que Deus usou Moisés, abrindo o mar vermelho, da forma que Deus usou Moisés para que ele orasse e maná do céu, o Senhor alimentasse o seu povo. Deus usou Moisés também para que
na rocha jorrasse água e também para que a água amarga se tornasse doce. Vemos que a trajetória do povo de Israel, o Senhor usou de forma sobrenatural a vida do teu servo. A vida de Moisés, você sabe muito bem que no seu nascimento, se fôssemos notar o texto bem, o decreto era que toda criança que nascesse morreria. Então vemos que Moisés nasce num tempo que a vida dele iria se acabar. Não teria chance nenhuma de sobreviver. Mas naquele tempo mesmo, em cima daquele decreto, vemos que um menino crescia em vida. Porque a qual aquele que o Senhor escolheu não tem decreto que para o que os céus já deram. Irmãos, em Êxodo 1, vemos um povo que está debaixo de uma promessa. Promessa essa da fertilidade e da multiplicação. Vemos em Adão, em Gênesis capítulo 1, verso de número 28, que Deus garantiu essa promessa da fertilidade e da multiplicação na pessoa de Adão, na pessoa de Noé, na pessoa de Abraão, na pessoa de Isaac e na pessoa de Jacó. E essa promessa está estendida sobre este povo. E você nota muito bem que quando José é estabelecido, ele desce para o Egito, juntamente ali Jacó também desce, estava no total de 70 pessoas. E nisso se multiplicaram, cresceram de uma forma tão poderosa que notamos no verso de número 7 que eles eram repletos. Os egípcios olhavam e via que eles se enfadavam de tanto que Israel cresceu. Então vemos que no verso 8, assim que é posto, depois que José morre, a sua geração morre, passa 200 anos e vai ser levantado um novo rei sobre o Egito. E vemos que esse rei, ele logo nota o crescimento do povo. Ele logo observa o desenvolvimento do povo. Ele teme isso. E vemos que o rei, ele propôs no seu coração, ele chama aquelas lideranças do Egito, para tentar de alguma forma parar o crescimento daquele povo, para parar o desenvolvimento daquele povo, porque ele temia, se vem um adversário contra nós, Israel vai usar de estratégia para deixar o nosso país destruído. Então vamos parar o crescimento desse povo. Vamos colocar peso nesse povo, porque esse povo não pode crescer mais. Esse povo não pode avançar como está avançando. Esse povo não pode estender mais como estão estendendo. Então vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar o serviço, mas esse povo não vai avançar mais. Esse povo não vai crescer mais. Esse povo não vai chegar longe, não vai. Vamos parar o crescimento. E você é conhecedor desse texto e sabe muito bem que o rei, junto com aqueles líderes, aumenta e coloca mais peso sobre eles. Mas vemos que essa primeira tentativa não deu certo, porque quanto mais peso colocava, mais forte o povo ficava. Eu vou dizer, quanto mais o rei afligia, eu vou dizer melhor, quanto mais aquele rei batia naquele povo, mais o povo crescia. Eu vou repetir para ver que você pega. Escuta isso aqui, quanto mais peso colocava sobre aquele povo mais, agora ficava forte. E quanto mais atingia, mais crescia. O povo não só crescia, mas estava ficando forte. O povo não só avançava, mas estava ficando forte. Estava ficando forte. Observamos
aumentado o peso, o serviço na vida daquele povo, aquele povo começou a avançar ainda mais. Aquele povo começou a crescer ainda mais. E o rei, de outra estratégia, vai usar. Vou usar as parteiras. Porque quando as hebreias dão luz, as parteiras não vão ajudar. Vão permitir que, se nascesse menino, mate. Mas se nascer menina, deixem viver. Mas você conhece muito bem que quando nascem os meninos, as hebreias tementes a Deus não matam. E assim o povo continuou crescendo. Assim o povo continuou se aumentando em quantidade. Por quê? Nenhuma dessas tentativas deu certo, porque esse povo estava debaixo de uma promessa. Esse povo, Deus tinha garantido uma promessa. Enquanto o povo estava ali, aquele povo estava vivendo uma promessa a qual Deus honrava o seu povo naquela situação. Naquele momento, aquela dor não parou aquele povo. Aquela dor não travou aquele povo. Aquele sofrimento não tardou que Deus tinha na vida daquele povo, não deu certo. Eu vou dizer, o rei pode até se levantar contra a tua vida do Egito. O diabo pode até se levantar contra a tua família, contra o teu ministério, para tentar colocar peso. Mas quanto mais peso ele coloca sobre a tua vida, mais forte você vai ficar. E quanto mais ele te bater, mais crescer você vai crescer. Mais você vai crescer. Então vemos que não deu certo. O rei não conseguiu parar que aquele povo crescesse, que aquele povo avançasse, que aquele povo continuasse em crescimento, que aquele povo continuasse em desenvolvimento. Mas vemos que Deus vai fazer uma promessa para este povo, que Deus vai tirar esse povo desse cenário de dor, que Deus vai tirar esse povo nesse cenário de sofrimento, esse cenário de guerra, esse cenário de angústia, esse cenário a qual fazia eles sofrerem, a qual fazia aquele povo olhar para ele e dizer: será que nós vamos sair dessa situação? Será que nós vamos sair desse problema? Será que nós vamos sair dessa opressão? Enquanto o povo estava sofrendo, aquele povo estava em oração. Enquanto aquele povo estava sendo humilhado, eles estavam em oração. E aquele rei mal sabia que entre eles ia nascer um, a qual ia tirar aquele povo daquele cenário. Eu vou dizer, nesse cenário que nós estamos, neste mundo, Deus tem crescimento para o teu ministério. Deus tem bênção para a tua família. Deus vai te honrar nessa terra. Mas não esqueça que Deus quer te levar para uma terra que manda leite e mel. Antes que a trombeta soe, Ele vai te honrar. Antes que a trombeta soe, Ele vai fazer você crescer, porque Deus tem prazer em ver o povo dele crescer. Deus tem prazer em ver o povo dele crescer, irmão. E sabe qual que é a raiva do diabo? Posso dizer, diga amém? Ele tenta te parar. Ele se levanta contra a tua vida, mas não consegue te parar. A raiva dele é essa, que ele tenta, ele se esforça, mas ele não entende porque você está de pé ainda. Ele não entende porque você está avançando ainda. Ele não entende, sabe por quê? Porque, irmãos, Deus é na sua vida. Deus é com você, é por isso. Ele pode até se posicionar para tentar parar o que Deus tem na sua vida, mas ele não vai conseguir, porque ele vai se frustrar, irmãos. Não pare. Continue avançando. Continue sonhando. Continue acreditando na promessa que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Continue no mesmo posicionamento. Porque nesse mundo que estamos, irmão, é um mundo de aflição mesmo, de dores. Aquele povo estava sofrendo dores, mas no meio das dores estava crescendo. Nós precisamos aprender, escute isso aqui. Se nós administrarmos a dor que estamos passando, essa dor vai nos empurrar para o propósito. Mas se a dor que estamos sentindo, nós não sabemos administrar essa dor vai nos jogar no chão. Então aprenda a administrar a dor que você está sentindo.
Aprenda a olhar para esse cenário de dor que você está vivendo e dizer: eu sei que o Senhor vai soar a trombeta e vai arrebatar eu para a glória. Então não pare, não abra mão, porque, irmão, luta vai ter, obstáculo vai ter, muralha vai ter, quedas vai ter. Mas se você parar por isso, você vai perder o melhor da festa, o novo céu e a nova terra. Porque sempre vai levantar, irmão, o inferno para tentar desanimar você, para tentar parar você nessa caminhada. Então aprenda isso. Você tem uma promessa, e essa promessa é: enquanto o céu não soar a trombeta, você vai crescer, você vai avançar, você vai conquistar, você vai chegar onde você nunca imaginou chegar. Eu fico imaginando aquele povo naquele cenário. O povo não conseguia ver a saída, o povo não conseguia ver a lei, porque aquele cenário bloqueava isso. Aí em Êxodo 3 vemos o que? Deus levantando Moisés para tirar o povo daquela situação. E eu vou dizer isso aqui: Deus conta com você, porque no meio do Egito Deus quer te usar para libertar muita gente por dentro. Deus levantou e escolheu você, porque no meio desse Egito Deus conta com a sua vida, porque através de você vidas vão se render, através de você famílias vão se converter, através de você jovens vão se render. Então não pare, porque o céu confiou uma unção sobre a tua vida. Então não pare, porque o céu confiou na sua vida uma graça, e essa graça aí que vai povoar o céu, essa unção aí que vai fazer muita gente olhar para Cristo e dizer: eu quero essa promessa, eu quero essa graça, eu quero essa alegria, eu quero esse fervor. Então não pare, não pare. Se você olha para a tua família e não vê todo mundo servindo o Senhor, acredite que Deus vai salvar eles. Se você não tem o seu filho na presença do Senhor, acredite que Deus vai salvar ele. Se o teu esposo não está na presença do Senhor, ainda acredite que Deus vai salvar. Sabe por quê, irmão? Deus tem prazer em mudar histórias. Deus tem prazer em mudar famílias. O prazer dele é ver o povo dele bem, irmãos. Quer como prova? Deus, antes de criar o homem e a mulher, o que Deus faz? Um jardim para eles. Cria o melhor lugar para eles morar, irmãos. E coloca o homem e a mulher no melhor lugar de se viver. Mas sabe o que o homem e a mulher faz? Rejeita o melhor de Deus e prefere o pecado. Prefere o pecado, irmãos. Eles abraçam o pecado. Mas mesmo Deus vendo o homem e a mulher abraçando o pecado, Deus não abriu mão do seu povo. Deus não abriu mão do seu povo. Sabe por quê? Porque o homem errou. A maldade foi aumentando. Você vê isso em Gênesis. O povo foi se corrompendo. Mas quando o povo se corrompeu, Deus sabe que Deus levantou Noé. Porque ele não abriu mão do seu povo. O tempo foi passando, ele levantou Abraão para continuar a promessa: Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Caleb, e por aí vai, irmãos. Aí o céu olha para a terra e diz assim: eu tenho que entregar meu filho, porque esse povo não pode perecer no inferno. Não pode. Não pode. Aí João 14 vai dizer: eu vou para o meu pai, Jesus dizendo, mas lá vai ter moradas para vocês. É Deus olhando para mim e para você dizendo: não sai de Jerusalém, não sai da casa do meu pai, não saia, porque tem maná para você, tem água para você. Não saia, não perca, irmão, a sua intimidade com esse mundo. Não perca. Não perca a sua intimidade de você entrar para o quarto e orar e buscar o Senhor. Não perca, irmãos, pela internet. Não perca, não perca. O privilégio que o Senhor te deu, que é sentir a presença dEle, que é sentir a graça dEle, que é sentir o fervor do Espírito sobre a tua. Não perca, irmão. Se entregue em oração mesmo. Se entrega aí em jejum mesmo, se entrega na palavra mesmo, porque, irmão, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, escuta isso. Deus liberta o povo do Egito. O povo começa a questionar. Deus operava,
O milagre passava, o povo questionava. Você sabe muito bem que não entraram aquela geração que saiu do Egito. Não entraram. Porque eles não quiseram obedecer a palavra do Senhor, só questionavam. Não vale a pena, irmão, nós receber uma casa boa e perder a salvação. Não vale a pena, irmão, nós ter um salário bom e perder a salvação. Não vale a pena, irmão, levar uma vida de pregação até eu morrer, irmão, e não ser salvo. Não vale a pena. É Deus te dizendo, meu filho, se entregue como você nunca se entregou. Vem para a minha presença como você nunca veio. É Deus convidando a você viver o sobrenatural na presença dele. Eu vou compartilhar isso aqui, escute. Quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes, você nota que Jesus vai obrigar o discípulo, vai falar para o discípulo passar para o outro lado. Jesus despede a multidão e vai para o monte orar. Enquanto Jesus está orando, os discípulos estão remando para chegar do outro lado. Mas veio um vento ao contrário. E aquele vento começou a impedir o povo de avançar. Começou a impedir de o povo chegar do outro lado. Mas Jesus está no monte orando. E aquela tempestade não permite que o povo avance. Mas vemos que na 4ª vigília, irmão, da noite, Jesus ali na base orou 9 horas, irmãos, de oração. E aquilo que os discípulos estavam temendo, aquilo que os discípulos não estavam conseguindo vencer, Jesus veio por cima da tempestade, irmãos, vencendo aquele vento, irmão, ao contrário. Você quer vencer? Você quer vencer a tempestade? Você quer chegar longe no meio das guerras? O segredo, irmão, ainda é a oração. O segredo ainda é estar perto do Senhor. Porque, irmão, tempestade vai vir, muralha vai se levantar, repegido para tentar parar você vai ter, irmão. Muita gente vai se levantar para desanimar você, mas não quer parar. Se entregue em oração. Se entregue, irmão, porque quando a tempestade vir sobre a sua oração, sobre a intimidade que você tem por Deus, você vai viver o sobrenatural em meio às tempestades. Você vai viver o sobrenatural em meio às guerras, em meio às dores. Quer vencer? Você quer olhar para o cenário que você está vivendo e conseguir ver o final, irmão, no final do túnel, ver luz? Viva uma vida de propósito com o Senhor. Viva. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para a mesa, assim que o Senhor liberta o povo dele no 10º milagre, na 10ª praga do primogênito, nós observamos que Deus vai conduzir o povo para um lugar sem saída, onde tinha colina e tinha uma vermelha. Aí o engraçado é, por que Deus não levou o povo em outra direção? Guarda essa para o teu coração. Quando o rei libera o povo para sair do Egito, você nota que ele se arrepende e vai em encontro ao povo do Senhor para destruí-lo, ou talvez para retornar eles para o Egito, mas ele queria destruir, acabar com o povo. Aí Deus leva o povo para um lugar sem saída. Por quê? Porque se Deus pega o povo e leva o povo para uma direção que ele só iria, sabe o que iria acontecer? O povo todo ia morrer no deserto. Mas Deus leva o povo para um lugar sem saída. Aí vem um adversário, vem todo o Egito para tentar matar o povo. Deus abre o mar para o povo passar e fecha. E todos os adversários que queriam matar o povo do Senhor morrem. E eu vou dizer isso aqui: ninguém vai parar o que Deus tem na sua. Sabe por quê? Porque o inimigo pode até se levantar para ir contra a sua vida, contra a você, para tentar destruir você. Não vai conseguir, porque o Senhor vai paralisar toda a obra do diabo contra a sua vida. Não vai parar. Não vai, irmãos. Você vai viver essa promessa. Você vai viver essa chamada sobre a sua vida. O diabo não vai vencer você, porque o Senhor é sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, aquele rei não conseguiu parar o crescimento daquele povo. Não conseguiu paralisar o crescimento daquele povo. Deus pega Moisés, preserva a vida dele, coloca ele dentro do palácio, ele continua crescendo.
O rei queria parar o que Deus tinha na vida daquele povo, mas não conseguiu. Deus pegou o menino, fez o menino crescer dentro do palácio, se preparou dentro do palácio, e mal ele sabia que quem estava dentro do palácio era o libertador de Israel. Ele tentou parar o crescimento, irmão, mas o menino crescia dentro do palácio, dentro de Israel. O povo continuou avançando, o povo continuou rumo à promessa que manava leite e mel. A promessa vai ser cumprida na sua vida. Se levante, irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Maravilha. Deus já garantiu a promessa sobre a sua vida. Ele já garantiu essa promessa. E em cima dessa promessa, Ele já disse sim. Ele já disse amém. Para a glória de Deus. E você vai alcançar o céu. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Aleluia. Ele venceu por nós. E nessa guerra Deus conta conosco para ganhar esse povo aí como você. Amém? Pode fechar os teus olhos. Deus, eu te glorifico. Eu exalto o Senhor neste momento. Porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, Pai, está presente na casa. Ó Pai, eu sinto, ó Pai, a tua presença. Eu sinto, ó Pai, o teu Espírito. E eu te peço, ó Pai, nos ajude a avançar em meio a essas guerras. Nos ajude, ó Pai, a avançar, ó Pai, em meio às lutas. Nos ajude, ó Pai, ó glória, a vencer, Senhor, quando tiver difícil. Nos ajude, Senhor, a chegar onde nunca pensamos em chegar, porque o Senhor é Deus, ó Pai, que nos honra. O Senhor é Deus, ó Pai, que tem prazer em nos ver, Senhor, crescer e avançar, Senhor. Então eu te peço, cumpra, ó Pai, em nós essa promessa. Cumpra, ó Pai, essa promessa sobre esta casa. Honra, ó Pai, os pregadores que estão aqui. Que o Senhor venha honrar todos eles. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, todos eles de forma sobrenatural, de forma, Pai, poderosa, no nome de Jesus. E amém. Amém, irmãos? Senhor, meu Aleluia. Quem crê que Jesus faz? Se diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor de Sarinha. Aleluia. Aleluia.